Bom dia, turminha do quarto ano. E aí, como foi o final de semana? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciência da natureza e nós vamos estar estudando separação de misturas. Tá? Nossa última aula nós falamos sobre os tipos de mistura, né? As misturas heterogêneas e homogêneas. E nós vimos também que essas misturas, né, a heterogênea, ela divide por fases e a homogênea que tem apenas uma fase. E hoje nós vamos estar estudando os processos de separação dessas misturas. Esse processo de separação, né, essa separação dos componentes das misturas, muitas delas em estado sólido, né, outras em estado líquido, e nós vamos estar estudando. As misturas, elas podem passar por processos que separam as substâncias que as compõem. Então, da água do mar, por exemplo, ela pode ser obtido sal de cozinha, né? Aí vocês estão vendo que essa mistura da água mais o sal, o que acontece? O aquecimento baixo, né, desse líquido, o gás ele é dissolvido e expulso. Então, o que acontece aí? Acontece uma evaporação, né, dessa água. A água ela evapora e assim há uma separação pela evaporação da água com o sal. Como vocês estão vendo aí, esse tanque aí, né, de salinas. E a separação de misturas homogêneas geralmente é mais difícil de se obter e ele exige técnica, né, um pouco mais elaborada do que as heterogêneas. Por meio da evaporação, é possível separar substâncias em estado líquido e sólido. Essa técnica ela é muito utilizada nas salinas, como nós estamos apresentando aí, e como tem aí também no seu livrinho, na página 366. Então, nesses lugares, a água do mar é levada para tanques grandes e rasos, onde a radiação solar e o calor faz com que a água evapora, né, sobrando uma mistura de sais em estado sólido, no caso aí, né, do sal, né, que fica assim no fundo dos tanques. Agora, a destilação. A destilação ela é uma técnica muito utilizada em laboratórios e indústrias. Assim como a evaporação, a destilação ela depende do aumento de temperatura da mistura para acontecer. Então, cada substância de uma mistura, ela tem uma temperatura específica para se transformar em vapor. Em uma mistura de água com álcool, por exemplo, né, o álcool muda de estado líquido para o estado gasoso em uma temperatura mais baixa do que a da água. Então, enquanto a água se mantém no estado líquido, o vapor de álcool ele sobe por um tubo e segue para um frasco chamado de condensador. Nós vamos ver aqui através dessa imagem. E temos também aí no seu livrinho, na página 367, qual você pode estar acompanhando. Então, ao ser resfriado, o vapor de álcool ele volta ao seu estado líquido e escorre para um outro frasco, como mostra aqui nesse esquema. Vamos ver aqui agora as misturas, né, a separação de misturas quando todas as fases são sólidas, né? Então, nós vamos para as misturas heterogêneas. Nas misturas heterogêneas, a presença de fases, né, ela facilita esse processo de separação. Algumas características das substâncias envolvidas, como o tamanho, a coloração, a capacidade de afundar ou não, ela determina em determinados líquidos, são importantes para essa separação dessas misturas. Vamos ver aqui, né, algumas técnicas
Aqui nós temos a técnica da peneiração, você está vendo, né? Até dentro da cozinha da mamãe nós temos uma peneira. E essa peneira ela serve para fazer essa separação dessas misturas. Você vai peneirar o trigo, você vai perceber que a parte mais fina ela vai passar, né? E fica ali umas pedrinhas pequenas que vai permanecer assim na peneira. Essa técnica, as partículas maiores elas vão ficando presas, né? Enquanto as menores elas atravessam, né? Então esse processo ele é bastante empregado no campo também para a separação dos grãos. E esses grãos, né, os grãos quebrados ou até mesmo sujeiras, né, que vão ficando assim por cima dessas peneiras. Na jardinagem, a peneiração pode ser usada para separar pedregulhos da terra. Na culinária, como a tia já falou, né, a farinha de trigo, ou você também pode, né, peneirar aí o açúcar para determinada receita. Então você vai ver que existe alguns grãos de tamanhos diferentes. Observe aí, aqui é uma peneiração feita no campo, né, onde ele está tirando a parte mais fina, deixando a mais grossa. Vamos ver agora através da filtração, né, separa a fase líquida ou gasosa da sólida por meio de uma superfície porosa. Então a filtração ela é uma técnica um pouco parecida com a peneiração, porém através de filtros, né? Até mesmo de panos, há panos, né? Como você está vendo aí, o coador é um pedaço de pano. Então essa substância ela já passa assim de uma forma para ela passar mais fina, né? Então esse líquido ele vai permanecer nesse paninho apenas a parte, né, mais grossa, e assim o líquido ele já sai todo processado. Nós temos aí esse exemplo, né, da filtração. E chegamos aqui na catação, né, que ela é uma técnica manual, né, de separação de substâncias sólidas por diferenças visuais. Então, você visualmente, você vai ali, faz essa separação das frutas podres, das frutas né, que servem para ser consumidas. Nós temos aqui um exemplo no nosso livro. Há também, né, alguns fragmentos que eles são catados, né, como feijão, arroz. Nós podemos catar também, né, com as nossas mãos e fazer assim essa separação. É o que nós chamamos de catação. Há também a catação de materiais recicláveis, né? Nós temos um grande exemplo aqui também no nosso livro. Vamos seguir aqui agora na decantação, que é uma técnica de separação que ela envolve a propriedade de certos materiais e de se depositarem no fundo de determinados líquidos. Nós temos um exemplo que nós até passamos na aula anterior, né, da areia. A areia no copo com água. Vocês observaram que essa areia ela assenta, né, no recipiente enquanto a água fica por cima. Então é um processo de separação que nós damos o nome de decantação. E também, né, uma mistura de alguma cor em uma água, né? Você pode observar aqui nesse exemplo que um lado a água ela ficou uma cor mais clara, né? Na outra, e a gente pode observar aqui no fundo, né, que essa mistura aí desse corante, ele é um tipo de corante meio que areia. E aí dá para observar aqui na imagem 2, né, que com o passar do tempo, aqui na imagem 1, nós temos, ela ficou toda misturada, né, mostrando aqui uma mistura homogênea. Aí com o passar do tempo, ela foi se assentando
no fundo desse recipiente, fazendo assim essa separação, né? Tornando assim uma mistura heterogênea, onde o produto aqui ele ficou assentado nesse copo. Então, no caso de uma mistura de duas substâncias líquidas, também como a água e o óleo, é preciso o auxílio de um funil, né, de decantação. Olha aqui, você tá vendo aqui esse funil de decantação. E após a passagem da substância que fica embaixo, é possível interromper o fluxo e dessa forma separar as duas substâncias, como nós estamos vendo aqui nesse esquema. E esse esquema também tem no seu livro. Observe aqui, né, o funil aqui de decantação, o óleo, a água, né, passando e o óleo permanecendo aqui. E aqui nós temos a flutuação, né, a flutuação onde, né, é uma técnica também semelhante à decantação, porém, essa substância, né, que está dentro do recipiente com a água, com o suco, ela boia, né? Então, ela boia, ela vai... Aqui nós temos várias etapas e nessa daqui nós podemos ver que as bandas de laranjas aqui, elas estão aqui meio que boiando, né? Observa aqui que ela já saiu daqui da base desse recipiente, ela tá boiando, é o que nós chamamos de flutuação. Elas posicionam na superfície, né, do líquido, possibilitando a sua separação. Então, um exemplo, né, que nós estamos dando aqui é uma água aromatizada, né? Então, a mistura de água com ervas e frutas é deixada em repouso até que elas flutuem, posicionando-se na superfície da água, como vocês estão vendo. Dessa forma, é possível retirar a água com sabor das frutas, né? E assim você, né, saborear essa água. Hoje em dia é muito usado em festas. E aqui nós temos essa separação de misturas por ventilação. Então você pode observar que essa separação do componente mais leve por uma corrente de ar, né? Ela é usada, essa técnica, ela usa a força do vento, né, para determinados componentes da mistura, separando-os das substâncias que não são levadas pelo vento. Então, essa técnica ela pode ser utilizada como também um equipamento específico, né, ou ventiladores. Você tem um exemplo aí no seu livro, né, adaptados assim para separação industrial de casca de grãos de arroz, por exemplo. Então, nós chegamos aqui, meus amores, no final de mais uma aula e agora é com vocês nas atividades. Grande beijo!